Olá, muito boa noite a todos e a todas. Eu sou Renata Tanho e esse é o canal da TV Consciência Próspera. Muito boa noite a todas as pessoas que nos acompanham agora e também as que vão ver depois. Hoje nós vamos conversar sobre um tema muito interessante que é psicoterapia e astrologia com Verbena In. Algumas das perguntas que ela vai responder é qual é a correlação entre essas duas ferramentas, né? De que maneira elas se complementam? Trabalhar com essas duas ferramentas no atendimento, o que traz em termos de autoconhecimento, autoconsciência, né? E também, obviamente, eu vou perguntar para ela o que é astrologia para ela, né? Então a gente volta em um minutinho, fiquem aqui. Muito boa noite novamente. Eu sou Renata Tanho, apresentadora do canal TV Consciência Próspera. Convido todos vocês, todos e todas, as pessoas que não conhecem o canal, que se inscrevam. Esse canal está no ar há 13 anos, tem uma lista super extensa e interessante de entrevistas sobre os mais diversos temas e também que vocês nos acompanhem, né, na nossa programação futura. A gente vai ter um espaço no final da entrevista para responder perguntas e comentários, então fiquem à vontade para se expressar no nosso chat, ok? Muito bem, hoje a gente vai receber Verbena In, falando sobre psicoterapia e astrologia. Eu vou ler um pouquinho para vocês, um breve resuminho da biografia dela, mas ela vem aqui e vai contar mais para a gente em primeira mão, né? Então, Verbena In é astróloga, taróloga e psicanalista. Trabalha com atendimentos, apoiando pessoas em seus processos de transformação. Também é produtora de conteúdos nas redes sociais e colaboradora da editora Pensamento. Muito bem, Verbena. Vou colocar aqui na tela para que a gente comece a conversar. Boa noite. Boa noite, Renata. Tudo bom? Tudo e você? Tudo ótimo. De onde você fala? De que lugar do mundo? De São Paulo, capital. São Paulo? Ah, tá. A gente faz essa pergunta porque tá cada um, né, hoje em dia num lugar, então, de onde A a gente gente se nem sabe comunica. mais, né? Obrigada, né, por ter aceitado o convite. Faz Obrigada pelo tempo convite. que você trabalha nas redes do seu trabalho, é realmente muito interessante. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre psicoterapia, astrologia e mais o que surgir, né? E a primeira pergunta que eu te faço é como é que essas duas ferramentas, se é que a gente pode chamar dessa forma, como é que você chamaria, entraram na sua vida? Você pode contar um pouquinho pra gente? Posso. A astrologia foi algo que eu conheci na adolescência, como curiosidade, né? Sempre fui muito apaixonada pelos mitos, pelo mundo mitológico, então isso me acompanhava como curiosidade. Mas teve um momento realmente em que eu dei um pouco mais de seriedade para esse estudo e percebi que isso era algo que me chamava de uma outra forma. Eu já tinha uma outra carreira a essa altura da vida, era advogada, mas eu senti que devia me aproximar, estudar mais astrologia e acabei realmente fazendo uma transição de carreira. Então, fiz uma formação, aliás, fiz duas formações sérias em astrologia, e quando eu me senti apta, eu fiz essa transição mesmo de carreira, saí do direito e passei a atender pessoas fazendo a leitura do mapa astrológico. Também já trabalhava com tarô nessa época e com outras terapias, como reiki, cristais, florais também. E a psicanálise veio um pouco depois disso, né? E foi interessante entrar em contato com a psicanálise depois de ter passado pela experiência de atender pessoas, porque eu percebi que deu um outro fechamento, né, para a experiência e para a formação da própria astrologia. E realmente a psicanálise tem bastante paralelos, né, com a abordagem da astrologia psicológica. Então, não foi difícil fazer uma integração dessas duas linguagens. Claro que são métodos distintos, né? Tem um foco e uma observação diferenciada, cada linha presta atenção
em pontos específicos. Então, a astrologia, ela pode te ajudar a dar nomes para certos traços e comportamentos, a gente a localizar alguns processos na nossa linha do tempo. A astrologia ajuda muito a gente a fazer essa observação pontual, e uma compreensão mais profunda, porque ela tem um aporte simbólico muito importante. A psicanálise é um caminho onde a pessoa vai construir, né? Cada paciente lá nas suas sessões com o seu terapeuta vai construir esses acessos ao inconsciente, vai ter um entendimento por si com o seu referencial, então é muito particular a compreensão que se chega na psicanálise, mas é claro que são duas linguagens que se combinam, se conversam muito bem, e uma enriquece a outra, claro, né, quando a gente tem essa aplicação em conjunto. Então no seu caminho a astrologia veio antes. Veio primeiro, a astrologia veio primeiro. Vai buscar a psicanálise. Quais foram, para quem nos escuta, porque tem muitos profissionais que passam mais ou menos por essa mesma trajetória, têm as mesmas dúvidas, né? Por que você foi buscar um conteúdo teórico como a psicanálise para te dar um certo suporte? O que você sentia que faltava, né? Assim, nessa questão dos atendimentos, é uma coisa que a gente ouve bastante aqui. As trajetórias são similares nesse aspecto, né? As pessoas se aproximam e aí falam, nossa, está faltando. O que estava faltando para você? Eu não sei se era algo que estava faltando de verdade, Renata, porque a astrologia te permite um encontro com a pessoa no momento, né? Você faz uma consulta astrológica e você aprofunda o olhar para a história de vida dela, para a infância, a relação com a família, com os pais, né? E isso pode se repetir uma vez ao ano, quando a pessoa faz uma revolução solar e faz uma programação mais contextualizada do momento atual, né? Então, você encontra essa pessoa por algumas vezes, né? E eu percebi que eu tinha uma facilidade para me conectar com as pessoas, mas também para participar um pouco mais dos momentos. Então, as pessoas que me buscavam para os atendimentos de leitura de mapa, elas voltavam, queriam voltar, mas não era para ler o mapa, era para receber justamente esse suporte, né? E eu mesma fiz terapia por muitos, faço até hoje, né? Desde os 19 anos. E estava no meu radar já fazer essa formação, mas por mim. Só que eu percebi essa necessidade, né? Esse diálogo que continuava com as pessoas que eu atendia. E aí acabei entrando na psicanálise para ter esse acesso, essa formação que também conversava muito com um momento pessoal, né? E me interessei, a princípio, para me entender no momento em que eu estava. Mas isso também acabou repercutindo no tipo de atendimento que eu pude oferecer daí em diante, né? Que me permite acompanhar as pessoas por mais tempo. Então, pensando em processos mesmo dessas pessoas que ficam 2, 3 anos em terapia para poder elaborar uma situação importante da vida, para poder fazer algum tipo de travessia, né, na vida delas e tal. E as coisas caminharam por aí. Então, eu acho que, não sei se faltava, eu acho que era eu que estava ficando pronta para poder assumir esse papel também. E dentro da astrologia psicológica, na verdade, são duas perguntas, né? Se você, por onde você estudou, quais foram os seus principais referenciais e qual é a diferença entre a astrologia psicológica e os outros tipos de astrologia, para quem nos escuta aqui e é leigo no assunto? Ok. Astrologia é um saber milenar, né? E tem várias expressões em diversas culturas. Culturas que não se conheciam desenvolveram suas astrologias, né? Então a gente tem a astrologia védica, da cultura hindu, a gente tem a astrologia chinesa, né? Que vai usar o seu referencial simbólico, é diferente do referencial simbólico da astrologia hindu, por exemplo. Nós temos hoje como consenso, né, como mais aceitável, a astrologia ocidental, mais aceitável não, mais conhecida, a astrologia helenística, que foi desenvolvida
na Grécia Antiga, principalmente os astrólogos que estavam na Alexandria, tiveram acesso a que era o centro do mundo naquela época, né? E do mundo antigo, e aí também tiveram contato com outras astrologias também da Mesopotâmia, enfim, essa linha foi a que chegou para nós ocidentais e que se reinventou, vamos dizer assim, na Idade Média, com a astrologia cristã, uma outra vertente, né, que foi refinando esses estudos, trazendo uma série de regras e indicações práticas de uso da astrologia. A gente recebeu isso, né? Até que depois dos anos 1930, 40, começou a ter uma linha, uma abordagem, uma visão da astrologia que se aproximou muito das escolas psicológicas que estavam, então, ganhando muito reconhecimento, né? Os anos 30, 40, aí a gente já tem uma consolidação do trabalho do Freud, a gente já tem as linhas de psicologia mesmo. Então, o que nós hoje conhecemos como astrologia moderna, né? Então, a gente tem alguns autores que são representantes dessa linha. Liz Green é uma grande referência, Stephen Arroyo, Howard Sasportas, que encontraram paralelos nas teorias psicológicas com o que sempre esteve na astrologia, só que com um conceito elaborado de uma forma diferente, né? Mas o objeto desses conceitos eram os mesmos. Então, aí a gente tem essa vertente da astrologia psicológica que vai entender as posições de um mapa astrológico como pré-determinantes psíquicos. E aí todo o desdobramento que isso pode ter ao longo da vida da pessoa em consonância com os mapas, os trânsitos nos mapas e todas as influências do momento atual no mapa de nascimento. Então, a astrologia moderna, ela encontra muito eco nos conceitos psicológicos, né? É verdade que o Jung fazia o mapa de todos os pacientes dele? Olha, a gente não tem isso afirmado, mas o que nós temos afirmado é que Jung estudava astrologia. E ele reconhece isso numa carta de próprio punho, enviada para uma pessoa, um jornalista, e ele assume isso, que ele estudava astrologia há mais de 30 anos. Então, isso é um registro histórico, né? O outro registro histórico que nós temos é que a filha do Jung era uma astróloga profissional e fazia os mapas dos pacientes que tinham casos mais difíceis, né? Então, isso é fato. Isso a gente tem registros históricos disso, né? Se ele fazia os mapas de todos os pacientes, ele não declarou, ou pelo menos a gente não achou ainda uma declaração nesse sentido. Mas quem estuda Jung e também estuda astrologia sabe que existem correlações muito importantes no trabalho do Jung e que tem um equivalente, vamos dizer assim, na astrologia. Por exemplo, a noção dos 4 elementos na astrologia, né? A gente tem os signos de fogo, de terra, de água e de ar, e os tipos psicológicos, que é uma teoria do Jung que é usada até hoje para identificar talentos, se usa isso muito no mundo corporativo, para poder fazer uma boa alocação dos recursos humanos numa empresa, perceber quem tem mais facilidade de conversar para a área de vendas, quem tem mais organização para poder trabalhar em controladoria, enfim, a gente tem aplicações práticas desse conhecimento, mas ele tem um equivalente importante na astrologia, né? Então, a gente percebe em muitos momentos a teoria dos complexos, por exemplo, do Jung, é muito próxima da ideia da automação de um posicionamento astrológico de nascimento, que se torna dominante, seja por um trânsito importante ou seja por uma desregulação. Então, existem esses paralelos, sim. Hoje em dia, a gente tem condições de afirmar que existem. E nesse momento do seu percurso profissional, né, você separa esses dois, o uso dessas duas ferramentas ou você combina? Hoje eu combino, mas em condições bem específicas.
O processo da psicoterapia precisa ser espontâneo. Todo tipo de sugestão, sugestionamento, né, direção que você dá para uma pessoa que está num processo terapêutico não funciona bem. Pode parecer que está otimizando, mas ele não funciona bem. Então, é muito importante dar liberdade no setting para que a pessoa fale espontaneamente do tema que ela quiser tratar, para ela poder ter liberdade de expressar também todos os sentimentos da forma que vierem e ela fazer as associações desse tema com a história de vida dela. Então, nessa linha, para quem, por exemplo, me procura para fazer terapia, vai fazer terapia com o método mesmo da psicologia, né? Agora, se uma pessoa que já tem uma abertura para uma visão astrológica me procura para aprofundar um assunto específico dentro do que ela já reconheceu da vida dela, aí o mapa pode fazer muita diferença. Então, essa conversa pode ser explorada, ela pode dar referenciais simbólicos para a pessoa mesma poder fazer as associações, né? Localizar os períodos de tempo, então identificar que planeta estava fazendo trânsito aonde, se a gente teve eclipses, por exemplo, eclipses são mobilizadores da consciência, né? Então, por que a vida toda a pessoa nunca se preocupou com um certo tema e de repente aquele tema ganha uma grande relevância e a pessoa não consegue prosseguir se não resolver aquilo, né? Astrologicamente a gente consegue localizar e fazer essa associação simbólica. Então, isso enriquece muito o olhar. Então, tem situações e situações, né? Mas é importante ressaltar que num processo psicoterapêutico, terapia, você não pode conduzir a pessoa. Nunca, nem sugestionar, né? Isso é abuso de poder e a gente não pode fazer isso. Agora, o que a gente pode fazer é oferecer referências. Da mesma maneira que no setting a gente pode comentar sobre um filme que tem a ver com a história da pessoa, por exemplo. A gente pode fazer indicação de um livro, né? A pessoa lê ou não, né? Mas a gente pode fazer esse tipo de apontamento. E isso pode enriquecer a pessoa, levando a conhecer coisas que ela não conhecia antes, ou trazendo insights, por exemplo, que ela pode fazer essas associações por si própria, né? Isso, a astrologia funciona muito bem. Então, um ambiente que eu gosto muito de trabalhar com a astrologia psicológica é em grupos terapêuticos, né? Porque aí a gente tem um tema central, que é dado pela própria astrologia, por exemplo, numa temporada onde a gente tem uma lunação mais forte num determinado elemento, então a gente pode propor um assunto, uma alunação que vai tratar de água, elemento água. A gente pode trazer, então, a questão das memórias emocionais, né, afetivas, e aí, trabalhando isso, cada pessoa vai trazer o seu referencial, né, mas a gente tem um guia, que aí sim a gente contextualiza com a astrologia. Isso é muito rico, né, oferece muitas saídas, né, para alguns pensamentos, algumas perspectivas que podem ter ficado estáticas por muitos anos da vida da pessoa e ela encontra outras referências ali naquele trabalho. Então, é enriquecedor. Você encontra, dentro da prática clínica, você encontra semelhanças ou reverberações com os trânsitos astrológicos do momento? Totalmente. Então, para quem é já um profissional que atende pessoas, a astrologia te traz um vocabulário e uma sensibilidade que fazem muita diferença no atendimento, para que a gente consiga, por exemplo, identificar um tema que pode estar tendo uma repercussão maior para a pessoa naquele momento, né? Então, perceber quando a pessoa está tangenciando um tema na vida dela. Por exemplo, a gente está vivenciando desde o dia 20 de abril uma alunação que teve um ponto alto, uma lua cheia, que é o ponto alto, em Escorpião. Então, vai tratar de finalizações, desprendimentos, despedidas, mudanças de etapa na vida. Saber disso me sensibiliza para reconhecer quando o paciente está apresentando algo nessa linha, né?
E às vezes a gente pode fazer uma observação sabendo disso. Olha, você percebeu que esse assunto parece estar se encaminhando de uma forma resolutiva? É o suficiente. Porque se estiver, a pessoa vai reconhecer e ela mesma vai elaborar. Né? Se não estiver, ou se a pessoa não está com a atenção ali, ela não vai pegar essa dica, ela vai trazer as associações que realmente são pertinentes na vida dela. E é assim, né? A gente recebe o que a pessoa traz na psicoterapia. Né? Então, a gente percebe, sim, esses paralelos. Quando tem eclipse, inclusive, a gente percebe que tem agitações maiores, né? Tem explosões, porque eclipse realmente é um período que mexe com o humor das pessoas. Algumas estruturas psíquicas são mais sensíveis ao eclipse, então pessoas que já têm, por exemplo, um funcionamento bipolar podem ter uma agitação fora do normal em épocas de eclipse. Então, a gente sabendo disso, a gente pode recomendar algumas coisas, por exemplo, não trocar medicação psiquiátrica em época de eclipse, porque a gente já tem um componente aí nesse período que dá uma agitação maior, né? Então, pode interferir na leitura ou dificultar o processo de adaptação a um novo fármaco. Esse tipo de sutileza, assim, que a gente consegue realmente colocar em prática, né? Mas os processos acompanham, principalmente os trânsitos de Saturno. Os processos acompanham, sim. Em que sentido os trânsitos de Saturno? Você pode contar para a gente como é que você faz essa associação? Os trânsitos de Saturno são lentos, né? Saturno é um planeta que está longe no sistema solar, e na astrologia, então, nesse mecanismo que é o zodíaco, o Saturno passa por volta de 3 anos em cada signo. Quando você localiza essa passagem do Saturno no mapa de uma pessoa, aquela área, aquele signo está relacionado a alguma área específica da vida. São as casas astrológicas, né? Então, por exemplo, se estiver passando na casa 7, que é a casa que vai falar de relacionamentos afetivos, casamentos, convivências. Quando Saturno passa nessa região, a pessoa sente que ela precisa estar um pouco mais presente no seu relacionamento, ou ela pode encontrar dificuldades de conexão com o parceiro, com a parceira, nessa época, e aí isso é problematizado mais do que em outros momentos, porque a pessoa quer resolver aquilo, quer alinhar, ou pode estar precisando de uma repactuação, essa parceria precisa entrar em novas regras. Quando Saturno passa por aí, começa a mobilizar esse assunto, e aí é um tema que não sai da cabeça da pessoa. Aquilo permanece, faz com que ela comece a observar outros detalhes da relação que antes não incomodavam, não chamavam a atenção, mas ela começa a prestar mais atenção naquilo, né? Durante o período que Saturno está passando por ali. Então, sim. Inclusive com a recuperação de memórias, né? Na terapia, a gente percebe que elas espontaneamente acabam acompanhando o trânsito de Saturno. E me diz uma coisa. Só complementando aqui, inclusive os sonhos, né? Que sonhos são elementos importantíssimos, né? No setting analítico. A gente valoriza muito os sonhos, trabalha com sonhos, desenvolve uma percepção, né, mais refinada para as imagens, e isso também segue o trânsito de Saturno. É impressionante de ver como os temas sonhados, quer dizer, uma coisa que não tem nenhum tipo de ingerência, né? O sonho é totalmente espontâneo. Eles chegam e eles têm correspondência, assim, com o trânsito de Saturno. Que demais, né? Muito interessante isso. E uma coisa que pode parecer básica, mas eu costumo fazer essa pergunta para os astrólogos e astrólogas que vêm aqui, é o que é um mapa astral para você? Né? Com a linguagem mais simples possível, o que é? O que revela? Por que é importante ter contato com esse mapa? O mapa diz tudo que você pode ser na sua vida. Tudo que você tem condições de desenvolver, tudo que você tem condições de alcançar, tudo que você tem condições de sustentar, né, na sua história de vida, está no mapa. É como se fosse a programação da sua semente de vida, né?
E a cada momento você vai desenvolvendo um ladinho, né, dessa semente, como se fosse uma plantinha, assim, que, né, levanta e vai vindo para cá, depois ela cresce para cá, depois numa outra temporada ela cresce mais um pouquinho. O mapa indica todas essas possibilidades e os tempos de cada possibilidade também, para que a gente possa se dedicar sem querer fazer tudo ao mesmo tempo, né? Sem se desesperar, porque alguma coisa pode não dar dando muito certo. Às vezes não é o tempo dela dar certo mesmo. Você tem que se fortalecer um pouquinho mais, tem que aprofundar um pouquinho mais essas raízes. Então, eu gosto de fazer essa analogia com o mapa. O mapa mostra tudo que a gente pode vir a ser. Mas você entende que isso é engessado? Já está determinado? Ou a gente pode tem o livre-arbítrio? Enfim, como é que a gente lida de maneira... Como é que isso tem movimento? Ou não tem? Sim. A gente, na astrologia, tem um conjunto de regras muito interessante, que foi pontuado por Morin, isso lá na Idade Média. E uma das principais regras é que todas as posições do mapa astrológico se manifestam concretamente a depender do estado de consciência do nativo. Então, isso é muito próximo do que o Jung fala sobre a prontidão do ego. O ego é o centro da consciência, né? Mas não é ele que manda no processo. Quem manda no processo é o self, é a alma. É ela que vai apontando os caminhos e os tempos de cada coisa na visão da psicologia analítica. E o ego, por muitas vezes, pode brigar com o self, né? Pode se recusar a atender aos chamados do self. Até que a gente bate muito a cabeça na vida, a gente vai fazer terapia e a gente sensibiliza esse ego para ouvir o self, que aí sim é esse centro ordenador, regulador do psiquismo e que sempre quer o nosso bem, né? Então, quando a gente está nesse ponto de um alinhamento entre ego, centro da consciência, e self, uma alma, aí a gente tem a função transcendente funcionando, e aí a gente tem uma sensibilidade desse ego que está pronto para atender a alma. Então, eu acho que tem esse paralelo, assim, eu acho que é bonito da simbologia, né? Mas eu acredito que seja isso. Em algum momento a gente desenvolve essa sensibilidade, começa a reconhecer os toques, né, que a alma vai dando para que a gente consiga ter uma vida com essa sensação de que as coisas fazem sentido, de que eu tenho o meu lugar no mundo, é por isso que eu nasci com essas capacidades, né, e a gente vai encontrando lugar para expressar essas capacidades, para ajudar os outros, né, para fazer parte de um todo maior, enfim, para a gente ter uma vida com mais sentido. Que bonito, né? É muito inspirador também, né? A gente pensar assim. Uhum. Queria aproveitar para dizer para vocês que nos acompanham aqui, que aqui embaixo na tela está passando o contato da Verbena, tá? As redes sociais, o Instagram, a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre os atendimentos que ela faz, mais especificamente, mas se vocês já quiserem entrar e seguir e acompanhar, fiquem à vontade. Tá, então se o mapa astral é isso, como é que a gente se relaciona com ele ao longo da nossa vida, né? Queria te perguntar especificamente também sobre você, assim, como é que você volta ao seu mapa? Quantas vezes você volta e essas voltas, elas te proporcionam um aprofundamento, uma ampliação da consciência em determinados aspectos ou não? Ou se a gente vê uma vez já é suficiente? Sim. O mapa não é estático. A gente fala em mapa de nascimento, porque ele é uma fotografia de como o céu estava quando a gente nasceu. E a partir dessa fotografia, a gente entende o que nos foi dado, né, o que a gente recebeu ao nascer. Como se a gente tivesse uma série de aplicativos aí instalados quando a gente nasceu. E que aplicativos são esses, né? O que eles fazem? Que funções são essas? Mas esse mapa, ele é dinâmico. E ele acompanha o movimento do sistema solar, né, em ressonância. À medida em que os outros planetas vão se movendo e vão criando influências, angulações em relação à Terra, a Lua também tem o seu movimento constante ao redor da Terra, tudo isso dinamiza
o mapa da pessoa, né? Então, a gente vai acompanhando esses movimentos dinâmicos, conhecendo a astrologia ou não. E se a gente resiste a fazer esse acompanhamento, se a gente resiste ao que tem mais fluidez e quer insistir, por exemplo, em situações ou em comportamentos incompatíveis com aquilo que nos foi dado nesse nascimento, a gente sofre muito, né? Então, o mapa não é estático e, nesse sentido, a astrologia psicológica oferece uma saída para aquela visão engessada, vou dizer assim, da astrologia antiga, tradicional, né? Que avaliava uma vida inteira a partir apenas do mapa de nascimento, sem levar em conta, por exemplo, o livre-arbítrio ou o estado de consciência de cada pessoa, né? E eu acredito, pessoalmente, que isso tem a ver com a perspectiva do mundo, a cosmopercepção mesmo daquele tempo, porque se a gente pensar em Ptolomeu, né, Tetrabiblos, que é um dos livros mais importantes da astrologia, mas que é de lá, de Alexandria, da época de Alexandre Magno, né, quantos séculos antes de Cristo. Se a gente pensar na visão de mundo daquela época, o mundo era mais engessado, né? A gente está falando de uma temporada onde a gente tinha pessoas privilegiadas, que aí sim eram cidadãs, a gente tinha mulheres que não eram, nunca seriam cidadãs, a gente tinha uma classe de escravizados que sempre seria escravizada, enfim, que tipo de livre-arbítrio poderia existir naquela referência do estudo de astrologia? Se a gente for para a Idade Média, a gente tem essa mesma cosmopercepção, organizada de outra forma, mas a gente tem os engessamentos sociais da mesma maneira, né? Então, como é que você pode considerar que alguém pode ter uma carreira e depois não gosto mais dessa carreira e eu vou ter uma carreira diferente? Quem é que pode considerar que eu tenho uma família e depois eu não quero mais participar dessa família, eu quero casar com outra pessoa e formar outra família? Eram conceitos que não estavam dados na época. Então, isso influenciou muito em como se estabeleceu a astrologia como conhecimento, mas naquele período, para as pessoas com a mente daquele tempo, né? Então, também a gente tem que considerar que a sociedade e a civilização são dinâmicas, se atualizam, o conhecimento humano tem que se atualizar junto. Tem que conversar com as pessoas do seu tempo. Então, eu acho que hoje a gente está mais próximo do que a astrologia sempre propôs, mas que talvez não tenha sido tão bem entendido assim pelos teóricos, nesse sentido, né, de que a gente tem sim liberdade para decidir, pelo nosso arbítrio pessoal, mudar de ideia, né, reconsiderar. Tudo isso hoje nos é dado. Então, acho que hoje a gente está mais próximo da flexibilidade e da fluidez que um mapa dinâmico, né, oferece. E você tem um trabalho muito interessante, né, de aproximar a astrologia do público, né, com os seus boletins semanais, enfim, trazendo sempre os trânsitos mais importantes com uma linguagem bem clara, né? Como começou isso? E como é que é a sua relação com a internet e com essa divulgação da astrologia por essas ferramentas? Ah, que legal. Eu gosto muito de falar sobre isso, Renata. Que bom que você trouxe. Eu comecei a fazer essa escrita em 2013. Eu tive uma situação pessoal bem difícil nessa época. Estava tentando engravidar e não estava conseguindo. Eu já tinha 2 filhos e aí perdi 2 bebês. E nessa segunda perda, eu também passei muito mal nesse processo e tive uma experiência de quase morte. Foi um processo bem doloroso e bem difícil também para me recuperar. E a escrita veio de uma maneira assim terapêutica mesmo, para eu me reordenar, né? Foi uma coisa que não tinha nenhuma pretensão de chegar no lugar no lugar que ela ocupa hoje na minha vida. Foi realmente um processo terapêutico para mim no início, mas eu percebi que aquilo me dava uma estabilidade importante e me comprovava. Então, eu colocava meio que o saber à prova para mim mesma.
Só que esse trabalho começou a ganhar alcance. E foi a temporada, então, que realmente as redes sociais ganharam mais espaço. Esse trabalho migrou de um Blogspot, para o Facebook, depois veio o Instagram também, e essa escrita acabou ficando maior mesmo. Eu passei também a ser colaboradora da Editora Pensamento com esse tipo de escrita, então hoje eu participo do Almanaque da Pensamento, faço a previsão diária do ano inteiro, né? Tem um guia astral, tem todos os dias do ano, tem lá a previsão já feita. E eu gosto muito dessa escrita que oferece algo além do astrologuês, né? Que não precisa ser difícil para a gente passar adiante a mensagem que os astros representam simbolicamente. Então, eu gostei muito de fazer isso desde 2013 e acho que hoje eu encontrei um tom que conversa bem com as pessoas e que fazem com que as pessoas se conectem mesmo com esse trabalho. Eu tenho seguidores que são seguidores desde a época do blog, e que vão acompanhando nas várias plataformas, né? Hoje esse trabalho também está no YouTube, em forma de vídeo, que é mais acessível hoje. Enfim, a gente também vai atualizando, né, a forma como a gente chega nas pessoas. Mas o importante é a mensagem, né? E eu acho que o mais bonito desse trabalho é perceber que as pessoas reconhecem a informação que está sendo dada. Realmente isso está acontecendo na minha vida. Olha, eu tenho esse traço astrológico e consigo perceber essa associação que você fez. As pessoas que têm esse traço estão passando por um processo assim, assim. Então, isso me conforta muito, assim, me contempla muito saber que essa escrita oferece algum tipo de sentido para a pessoa que me acompanha nas redes, para ela entender um pouquinho mais do momento dela, e de repente, com uma elaboração ali, né, no que a gente oferece no texto, a pessoa consegue se ordenar, consegue encontrar um sentido para ela. Isso é muito gratificante mesmo de ver, e isso tem acontecido cada vez mais no meu trabalho. Eu acompanho faz tempo já, e gosto bastante. Toda segunda-feira eu vejo o vídeo e vou acompanhando as atualizações que você faz. Nós temos aqui alguns comentários, vou colocar aqui, do Jandielson Neves. Boa noite, verbena é incrível, tanto em astrologia como no tarô e a linguagem simbólica. Muito obrigada pelo seu comentário. Obrigada, ele me acompanha assim, eu já o conheço das redes. Obrigada, Jandielson. Nós temos aqui também a Teodora. Entendi meu rumo na vida estudando astrologia, com nodo sul e nodo norte. Olha só. Então, você pode falar, na sua leitura, você considera esses dois pontos? Os nodos lunares, considero sim. Acredito que eles são ótimos orientadores, principalmente em momentos de crise, né? Eles são pontos calculados da órbita da Lua e da Terra, onde elas encontram algum tipo de cruzamento. E, numa linguagem bem prática, é o eixo onde acontecem os eclipses, né? Esse eixo vai mudando. Anualmente a gente tem um movimento, então, da rotação da Terra, né? Dos próprios trópicos da Terra, e aí esse eixo vai mudando de lugar, cada pessoa tem os nodos calculados de acordo com a sua data de nascimento, ele cai num signo ou no outro. Mas o nodo norte é um ponto orientador da vida, e ele tem esse nome não é à toa, né? Porque ele funciona como se fosse um norte da bússola, que é para a gente não se perder, às vezes, né? Em momentos mais difíceis, momentos de crise, momentos de perdas, principalmente, o nodo norte pode ser muito orientador para a gente retomar o passo, né? E continuar um crescimento, não deixar a vida estagnar e nem se desmotivar em relação ao futuro. É um estudo bem bonito mesmo. A linha da astrologia kármica explora um pouco mais esses dois pontos, né? Mas também na linha da astrologia psicológica a gente encontra relações importantes, sim. E um retorno nodal é da gente deixar o cabelo em pé, né? Ai, Jesus! Acaba!
Eu vou falar uma coisa para você. Eu estou passando por um retorno do nodo lunar invertido. No meu caso, né? O nodo norte está invertido. Eu tenho o nodo norte em Escorpião, hoje o nodo norte está em Touro, né? Vou te dizer que não tem sido nada mal, não. Eu acho. Eu também estou passando, mas muito difícil. Mas o meu nodo norte é em Touro. Isso, no Então, o Escorpião. Não nodo está norte sendo ele ruim? pede um alinhamento. Então, à medida em que a nossa vida está muito desalinhada, ou a gente não está expressando aquelas programações de nascimento que a gente recebeu, a gente percebe que as coisas ficam sem sentido, que as coisas não têm mais o mesmo gosto, né, para a vida, e que a gente talvez precise de algo a mais, né, para deixar a vida saborosa de novo, ou que a gente também se preocupe em encontrar o nosso lugar no mundo. O Nodo Norte também tem isso, né? Qual é o nosso lugar? Nosso lugar nas relações? Qual é o nosso lugar no trabalho? Será que eu estou contribuindo com esse momento do mundo? Tenho algo para oferecer com tudo que eu tenho, meus talentos, minhas capacidades, né? Como eu posso ser mais participativo? Enfim, são questões que podem chegar num retorno nodal, né? E aí a pessoa encontra dentro dela uma motivação para uma fase diferente na vida dela, mais completa, né? Eu levo muito a sério os nodos. Tento prestar muita atenção, falar, não, tá, então isso que está acontecendo agora é isso, ainda mais no retorno nodal, ainda mais com o Júpiter agora passando em cima, né? Aí vai passar bem em cima. Aí tá. Então, Júpiter entrou hoje em Touro, vai fazer diferença aí para você. Essa é uma pergunta que eu coloquei aqui, né? Sei que a gente não ia falar especificamente de algum aspecto, mas como foi hoje, tem alguma coisa que você pode falar para a gente que é importante nesse momento? Bom, Júpiter em Touro é uma posição onde o Júpiter está muito fortalecido, porque Júpiter tem relação com patrimônio, com abundância, prosperidade, né? E Touro também é um signo astrológico que de alguma forma está ligado com esses valores. Então a gente tem uma redundância, assim, né? Tem um aporte, um planeta que combina muito com o signo por onde ele está. Então, a gente tem tudo para ter um período onde podemos encontrar caminhos para construir relações mais prósperas, né? Para levar a sério, por exemplo, a questão ambiental. Touro é um signo do elemento terra, que tem sua ligação com o ambiente, o entorno. Então, Júpiter chegando aí pode favorecer muitas iniciativas que estejam voltadas para a preservação ambiental, né, para um uso mais inteligente dos recursos naturais, ou outras formas, né, descoberta de outras formas de uso dos recursos naturais. Com certeza é um ponto fortalecedor no mapa do Brasil, né? A gente tem Saturno nessa região no mapa do Brasil, então o Júpiter entrando aí dá um aporte produtivo importante, né? Tem tudo para alavancar, dependendo das decisões políticas todas, mas a predisposição astrológica está aí, né? Júpiter em Touro é muito próspero também nessa questão do mercado financeiro, da aplicação de juros, de rendimentos, uma aplicação mais inteligente, né? Júpiter também está ligado com a economia popular, então tudo indica que também a gente pode ter algum tipo de acesso, né, melhorado para a população em geral, com algum tipo de programa na economia popular, alguma facilitação ao crédito, enfim, tudo isso voltado para o crescimento. Então, a gente tem um ano de Júpiter em Touro, isso é muito bom. Muito bom. Vamos aproveitar, né? A gente está chegando próximo ao final. Queria te agradecer novamente pela presença. Se você quiser voltar em algum outro momento para falar sobre outro assunto ou complementar esse, a casa é sua, venha sempre. Obrigada. Adorei, Sim. obrigada. Bem, e queria te perguntar assim, em quais projetos você está envolvida agora, o que você pode compartilhar, como é que as pessoas te encontram, se alguém quiser fazer uma leitura de mapa ou acompanhamento terapêutico, enfim, como é que funciona? Conta um pouquinho para a gente sobre o seu momento. Tá, joia. Eu atendo como psicanalista e também atendo como astróloga e taróloga.
né? Então, esses atendimentos geralmente são online. Hoje a vida migrou para essa virtualidade, né? E vocês podem me encontrar pelas redes sociais, vocês me encontram no Instagram, no Facebook, de lá tem todos os links também para vocês me acionarem pelo WhatsApp e entrarem em contato comigo, e então os trabalhos que eu ofereço basicamente são essas linhas de atendimento. Eu também tenho um trabalho exclusivo com mulheres em grupo terapêutico, e aí a gente segue as lunações. Fazemos um trabalho nas luas novas e nas luas cheias, baseado na astrologia psicológica, um trabalho bem rico. E eu também tenho cursos, né, para quem quiser aprender, aprofundar esse olhar conjugado. Tenho cursos de tarô e um curso regular de astrologia que vai o ano todo, mas vocês podem entrar a qualquer momento. Então, também vocês podem me contatar pelas redes sociais. E aí a gente conversa, se for o caso, mas eu tenho todas essas linhas, né? Os atendimentos e também tem os cursos e os grupos terapêuticos. Conta um pouquinho para a gente desse trabalho específico com as mulheres nas lunações, como funciona? Ah, legal. Bom, mulheres e luas, né? Redundância. A gente tem um trabalho que é fruto também da minha experiência pessoal. Eu sou uma pessoa que tem sol na casa 11, então quem é da astrologia vai entender a minha ressonância com os grupos. Sempre participei muito de grupos, adoro estar nesse ambiente de partilha. E para mim fez muita diferença em momentos pontuais da minha vida ter um amparo de pessoas que entendiam o que estavam acontecendo comigo, para além, né, das palavras e dos conceitos. Então, eu sei o potencial curativo que tem um trabalho em conjunto. E também, passar pelas lunações, né, oferece um ganho de consciência fora do que a gente tem por aí, do comum, né? Então, eu sei também que a gente sintonizando com as luas, a gente chega num entendimento do que se passa hoje conosco, do que se passa hoje no coletivo, que é muito importante para o momento do mundo, né? O momento do mundo hoje pede pessoas que estejam atentas aos processos maiores. O mundo hoje não admite pessoas que estejam descontextualizadas. Então, eu acredito que chegou um momento para a gente trabalhar com algo nessa linha. Enfim, então a gente elege um tema para trabalhar durante praticamente um mês, né? Uma alunação tem 29 dias. Na abertura da alunação, então, a gente se reúne, avalia isso no mapa de cada pessoa, de cada mulher, em que área aquela alunação pode ter repercussão. Conforme os dias vão passando, aquilo realmente vai se montando, né? Essa observação mais atenta ajuda a gente a perceber, até que a gente chega na lua cheia, e aí as situações já foram dadas, os sentimentos também já afloram, e aí a gente se reúne de novo para ver como é que foi esse desenvolvimento, e aí a gente sempre propõe também alguma prática, uma meditação, uma arte-terapia, alguma coisa complementar para ajudar a integrar essa percepção, né, de uma forma produtiva também. E aí a gente tem uma reunião para fechar esse processo e perceber, elaborar melhor todo o processo e entender que correlações isso teve, que efeitos isso teve de prático na vida de cada uma, né? Sem contar o apoio que acaba acontecendo entre as próprias mulheres, né, que se conhecem, aprofundam contato, surgem amizades mais próximas, enfim. O ambiente de grupo é sempre muito legal por causa disso, né? Acaba virando outras coisas, né? Então, é um trabalho que eu gosto muito de fazer, tá muito especial mesmo. E se alguém que nos ouve aqui, nos acompanha, quiser participar, existe a possibilidade ou já está fechado? O grupo já está formado? Existe a possibilidade, sim. Pode conversar comigo e aí a gente tem 2 grupos agora em andamento. Certo, muito bem. Querida, obrigada novamente. Queria te pedir se você podia deixar um recado aqui, ter um comentário. Olha, vou pôr aqui para você, porque é para você, tá? Tá bom. Você consegue enxergar? Uhum. Eu posso ler.
Ó, é o Diego. Boa noite. No livro A Lua na Sua Vida, Nossa, eu tô meio cega hoje. É a Dona Cunningham, é um nome difícil de falar. Nossa, gente, o computador tá longe. Tem uns trabalhos muito interessantes só sobre a Lua. Estou aprofundando na Lua ainda, verdade. As fases da lunação são bem importantes. Obrigada, Diego, pelo seu comentário. Ah, obrigada. Essa autora, ela realmente tem coisas muito preciosas, né? Esse livro com as luas é importante. Ela tem um livro sobre Plutão, que é muito esclarecedor sobre dependências até dependência química, processos compulsivos mais importantes. Ela é uma autora da astrologia psicológica e que atendeu pessoas, né? Então, ela teve tempo de observar o processo terapêutico junto com a astrologia, enfim. São autores muito ricos hoje em dia que a gente tem, né? Muito tempo de observação de vida, a gente vê o mapa se concretizando na história das pessoas. Muito importante essa informação. E é muito interessante fazer essa correlação, né, entre pessoas que passam por coisas similares, e aí você vai olhar no mapa, elas têm aspectos muito parecidos, assim, e você fala, meu Deus, como as coisas são, né? Nossa, eu fico acompanhando, falo, gente, como essa junção e essa observação na prática, além enfim, dos pacientes e tudo, você fazer essa análise com um grande número de pessoas, como é impressionante, né? Sim, e o mais interessante da astrologia psicológica, ou quando a gente tem um atendimento mesmo ativo com aquela pessoa, que você vai vê-la, né? Você vai vê-la na semana seguinte, no outro mês, Então, isso te faz ser um pouco mais cauteloso no que você fala na sua leitura de mapa. Você não é o dono do saber, né? A pessoa ela vai ter o livre-arbítrio dela para materializar aquilo de acordo com a consciência dela, né? Mas também a gente percebe o quanto que a astrologia já reunia, né, essa sutileza também, né? Nas diferenças entre signos, nas dodecatemórias, por exemplo, que são as localizações bem específicas dos graus de nascimento, a ponto de diferenciar o mapa de um gêmeo de outro, né, no minuto que um nasceu, no minuto do outro. Que possibilidades são essas? Parece o mesmo mapa, mas não é. Né? Tem diferenças ali de personalidade que são diminutos, enfim. Que sutileza de estudo, né? Que é esse, que rico. É encantador, é um estudo encantador. Então, eu deixo o convite para quem quiser conhecer a astrologia, né, aprofundar, porque eu acho que hoje é o momento de estudar a astrologia. A astrologia está presente em muitos campos, de uma forma não declarada. A astrologia está presente na política, né, na aplicação de políticas públicas, elas não vêm à toa em certos momentos. Elas vêm à tona quando a gente tem apoio da população, quando a consciência está pronta para apoiar certos movimentos. A astrologia está presente no cinema, né, na formação dos símbolos e dos mitos cinematográficos. A astrologia está na educação. Quando eu fiz a formação em astrologia, lá em 2000 e pouco, eu estudei com pessoas que eram coordenadoras pedagógicas de grandes escolas, de linhas, né? E que usavam esse conhecimento para poder direcionar o material pedagógico, para conversar com as pessoas daquela geração, qual era a sensibilidade de cada geração, adaptar aquele material pedagógico para cada turma, enfim, tem muitas aplicações, né? RH de empresas, enfim, e de forma não declarada, mas eu acho que cada vez mais as pessoas estão assumindo esse conhecimento, né? Já não é uma coisa assim tão mística, está mais acessível. Hoje em dia, quem procurar na internet encontra muitas referências astrológicas, até no humor a gente já tem, né? O humor astrológico também. Enfim, é o momento para estudar isso, enriquece a nossa visão de mundo, faz a gente perceber como as pessoas podem ser diferentes, né? E como a gente pode aprender com o outro que tem um ponto de vista no qual eu nunca chegaria sozinho. E como é importante a gente também interagir com o outro para poder alcançar algo que talvez só em outra vida eu pudesse desenvolver, né? Vamos trazer para essa, vamos acelerar esse processo
conviver melhor juntos, incluir, aceitar todo mundo, né? A astrologia já prenuncia isso milenarmente, né? Então é um momento para estudar, faço esse convite aí para vocês. Vamos estudar astrologia, pessoal. Realmente é uma ferramenta impressionante, né? É poderosíssima e o estudo nunca acaba, porque é tão específico, né? Como você disse, realmente é apaixonante. Querida, obrigada, boa noite, volte sempre. Obrigada a você também, Renata, pela oportunidade. E quem gostou desse bate-papo, aproveita, me segue então pelas redes, conheça mais esse trabalho. É muito legal também interagir pelas redes com as pessoas, né? Conhecer as pessoas, enfim, me aproximar também e trocar com quem tem esse olhar sensível para a vida, né? A gente está sempre aprendendo juntos. Então, podem entrar em contato comigo. Vamos lá, pessoal, conheçam o trabalho dela. Obrigada. Um beijo, pessoal. Boa noite. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.